Paz do Senhor, meus irmãos. Eu venho, neste momento, fazer mais uma live e comentar a palavra de Deus, conforme eu já havia dito no domingo. Então, quero pedir a vocês que estiverem online, aos irmãos, que possam estar nos ajudando, que possam estar compartilhando para entrar, para nós começar esse estudo dessa manhã. Já visto que nós já tínhamos falado no domingo à noite, quando nós fizemos aquele culto, né? Eu não tenho muita habilidade com esse tipo de trabalho, com lives, mas em momento de crise, poderia dizer, que nós não podemos nos reunir na igreja, eu vou utilizar um pouco mais o Facebook, YouTube, para nós estar assim falando a palavra de Deus. Então eu quero pedir para você, meu irmão, meu amigo, que dê um sinal se você está aí nos ouvindo e nos ajude a divulgar. Divulgue para que nós possamos atingir um número maior de pessoas. Qual que é o interesse nosso aqui nessa manhã? Hoje é continuar a palavra que nós iniciamos no domingo. Como já havia dito, que ficaram vários pontos para ser comentado melhor por conta do tempo, né? Nós não comentamos muito, mas eu quero continuar hoje, até porque hoje é terça-feira. Na terça-feira nós damos ensino na igreja e nesse momento nós não poderemos estar reunidos na igreja para continuar. Os irmãos que estão acompanhando na igreja, nós estamos ensinando sobre o Apocalipse, versículo por versículo, né? Nós estamos ainda no capítulo 4, já tem uns 4 meses já que nós iniciamos esse estudo. Mas eu estou interrompendo um pouco para nós tratar desse assunto que demos início domingo, por nós vermos o momento que o mundo está enfrentando, né? Então eu gostaria de retomar. Quem não ouviu a mensagem de domingo, a exposição que nós fizemos uma exposição sobre os sinais da volta de Jesus, certo? Nós fizemos uma exposição sobre os sinais da volta de Jesus. E no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 24, do versículo 1 ao 13, foi a exposição que nós fizemos no domingo, certo, irmãos? E por conta de muitas pessoas estarem com medo do momento que nós estamos enfrentando, algumas pessoas comentando no Facebook que estamos vivendo já o Apocalipse, enfim, surgiram comentários de todo tipo. Eu me senti como pastor na obrigação de dar uma palavra relacionada ao assunto. Então você que não viu a mensagem de domingo, tá aí, nós fizemos através do Facebook da igreja, daqui de Fernandes Pinheiro. Você pode voltar lá e assistir essa mensagem na íntegra para você continuar ou entender melhor o que nós vamos falar hoje, certo? Então você pode voltar lá e assistir. Eu compartilhei também no meu perfil. Então você pode buscar lá. O que nós falamos, vou recapitular, claro, os tópicos, né? O que nós falamos domingo? Nós falamos dos sinais da volta de Jesus e deixamos bem claro, lendo a Bíblia, certo? Lendo a palavra de Deus, dizendo que tudo aquilo que Jesus tinha dito para os discípulos não era o fim. E isso nós pedimos para que todos os irmãos
lessem juntamente conosco, né? E hoje também, se você puder, se você pega a tua Bíblia, e nós vamos ler a palavra. Você vai acompanhar a leitura, para que não fique assim, foi o argumento do pastor. Não, é a palavra que diz. Então, para nós darmos início, nós voltamos então ao capítulo 24 de Mateus, né? E se você estiver com a Bíblia aberta, eu quero que você olhe para o versículo 6 e para o versículo 13, que é daqui em diante que a gente vai continuar aquela mensagem, né? Então, a mensagem que nós falamos domingo, encerramos dizendo assim: tudo isso que Jesus mostrou como sinais não é o fim, né? Ainda não é o fim. Mas o versículo 6 diz assim, meus irmãos: e ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai e não vos assusteis. Foi o que Jesus pediu. Olha, quando vocês verem tudo isso, não se assustem. Não precisa ficar assustado, porque é mister que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Então, Jesus foi muito claro. Mas ainda não é o fim. Mas o que são isso então? O que é isso então? O verso 8, Jesus diz o que é. Mas todas estas coisas são princípio de dores, certo? Então observe que Jesus está deixando claro. Os discípulos fizeram 3 perguntas, né? E Jesus está respondendo as perguntas deles. E como eles pediram sinal, Jesus falou dos sinais, quais eram os sinais da sua vinda e também os sinais do fim do mundo, que está depois do capítulo do versículo 14 em diante, você vai ver os sinais do fim do mundo. Aqui são os sinais da sua vinda. Depois nós temos os sinais do fim do mundo. E esses sinais da sua vinda, ele disse que ainda não é o fim. São princípios de dores. Então, para nós começar a conversar aqui, irmãos, observe que nós estamos vendo, esses sinais eles estão ocorrendo em todo mundo. Se não me falha a memória, hoje, essa madrugada, ou ontem, não lembro bem, teve um terremoto na Croácia. Ou seja, esses sinais que estão descritos aqui, a gente está vendo acontecer quase que diariamente, em um ou em outro lugar. Então, são sinais da vinda de Jesus para a igreja. Ou seja, a igreja de Cristo, ela enfrenta esse momento, esse princípio de dor, né? Mas mesmo ela enfrentando esse princípio de dor, não é o fim. Por quê? Depois que a igreja sair da terra, nós teremos ainda, ou a humanidade enfrentará 7 anos de tribulação, que nós chamamos a grande tribulação. E nós entendemos que a igreja passando por esse período, ela tem que olhar para o versículo 13. No versículo 6, Jesus diz que mesmo vendo isso, ouvindo sobre guerra, fome e tantas outras coisas, era para ficar, não ter medo e entender que ainda não é o fim. Mas no versículo 3 assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Cumprindo então o período que a igreja enfrentará aqui na terra, que é o período do princípio de dores, que é esses sinais que aqui estão sendo relatados, a igreja será arrebatada, e vai para o céu, conforme o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 51 e no versículo 52. Se você estiver com a sua Bíblia aí, você pode ir lá e conferir, conforme também o que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículos 13 a 16, certo? Esses textos você pode conferir lá, você pode ir lá e ler. Então, irmãos, o que nós observamos e queremos passar para os irmãos? Que a igreja de Jesus Cristo, ela tem que estar pronta, ela tem que estar preparada para a volta eminente de Jesus, que se dará em qualquer instante, a qualquer momento ela pode acontecer.
Então você precisa estar preparado. A vinda de igreja, nós somos informados em Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 16, né, que Jesus não descerá até a terra, nós nos encontraremos com ele nos ares. Você pode ler esse texto para que não fique nenhuma dúvida. Você pode encontrá-lo lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, e você vai ter essa palavra que eu acabei de te falar. Nós vamos até ler, né, para que os irmãos acompanhem, né? Veja bem, no versículo 17, para ser mais preciso, né? Diz assim: E depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Certo? Então Jesus virá até as nuvens para buscar a sua igreja. Verá. Senão aqueles que estão preparados e salvos ouvirão o toque da trombeta. Pelo Espírito Santo de Deus, eles terão seus ouvidos afinados para ouvir o toque da trombeta, certo? A vinda para o mundo todo, ela já será visível, né? Será visível, porque veja o que disse Mateus, no capítulo 24, versículo 30. Você pode ver que eu disse assim, a primeira parte desse sermão do capítulo 24, nós falamos dos princípios de dores, estão até o versículo 13, né? Aqui é o princípio de dor onde a igreja enfrenta. Depois, do versículo 14 em diante, aí é o período chamado tribulação, ou grande tribulação. Esse período aqui, a igreja não estará mais aqui, cumprindo tudo o que está escrito aqui, que fala de uma aflição muito grande, situações envolvendo todo o planeta, né? Aí a Bíblia diz assim, verso 30: Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então observe que a vinda de Jesus para a igreja, somente os salvos em Cristo perceberão ela. Jesus não descerá até aqui a terra, ele ficará nas nuvens, né? Na segunda vinda, ou alguns até não aceitam esse termo, né? Mas vamos, por assim dizer, que a segunda vinda de Jesus ela se dá em duas fases. A primeira fase ele vem nas nuvens para levar a igreja. Na segunda fase ele virá e todo olho verá, ele virá juntamente com os seus. Pode acompanhar aí 1 Tessalonicenses, né? No capítulo 3 e no versículo 14. Então, a primeira vez ele vem até as nuvens para arrebatar a sua igreja. Passando os 7 anos da grande tribulação, ele virá com a igreja. Então, primeiro ele vem para a igreja, para arrebatar os seus, para levar os seus. Na segunda, né, segunda fase, ele vem com a igreja. Verso 3 assim, de 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 13. Para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e com ele todos os seus santos. Então perceba que na segunda vinda, a igreja já vem com ele. Tem mais algum texto, pastor? Tem. Apocalipse, no capítulo 19 e no versículo 14, né? Lá Jesus está vindo com os seus exércitos, ou com o seu exército. Ele vem com os seus, está descrito lá em Apocalipse, no capítulo versículo certo. Então está aí uma grande diferença. Por isso que eu estou tentando mostrar qual trecho da Bíblia se aplica para a igreja, se aplica para virem. Mas pastor, como é que a pergunta das pessoas é, mas
se os cristãos da igreja primitiva não passaram por sofrimento, por que que a igreja de agora vai ser livre do sofrimento daqueles dias? Porque é a palavra que diz, é o Senhor Jesus que, orientando ou inspirando a Paulo, ele escreveu que a igreja não passaria por esse momento difícil. Veja bem o que disse Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10. Diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Veja bem, irmãos, que os 7 anos de grande tribulação é a ira, é o juízo de Deus sendo derramado sobre a terra. Mas a Bíblia diz que somos os servos de Deus, nós não fomos destinados para a futura, viu, irmãos? Por isso que nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. Desculpa. A igreja não tribulação, porque o Senhor não nos destinou para isso, não nos destinou para a ira futura, né? Ele nos livra da ira futura, disse o apóstolo Paulo no capítulo 1 e no versículo 10. Paulo ainda dá a mesma orientação, nós podemos observar ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e no versículo 9, diz assim, ó: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, provando que nós não fomos destinados para a ira. Ele nos destinou para a aquisição da salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda em Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 10, a Bíblia diz assim: como guardastes a palavra da minha da hora, não é na hora, vos guardarei da tentação ou da provação que há de vir sobre todo mundo. Então, mais um texto dizendo aí que a igreja será livre desse momento, ela não vai passar por esse momento de tribulação. Crentes aí pensando, até eu ouvi comentário de pessoas dizendo que já estamos vivendo o Apocalipse, de pessoas dizendo que estamos vivendo já o período da tribulação. Não é verdade isso. Nós não estamos vivendo esse momento, até porque a descrição desse momento, ela vai falar de uma angústia, né? Veja bem, se você olhar o capítulo 24 de Mateus, caiu aqui, irmãos, já voltou, né? Manda, né? Capítulo 24 e versículo 21 diz assim: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Ninguém pode dizer que nós estamos vivendo a grande tribulação, porque a angústia, o sofrimento, a aflição que haverá nos dias da grande tribulação será uma angústia, uma tribulação, um sofrimento pelo mundo inteiro antes. Não foi experimentado. O homem não experimentou essa angústia e jamais experimentará. Então será algo muito forte, além do que as pessoas estão sofrendo hoje e achando que estão vivendo esse período da grande tribulação. Então fica para nós aqui, fica claro que a igreja não passará por esse momento difícil que se chama tribulação e grande tribulação. Para se entrar na grande tribulação, nós temos aí Paulo escrevendo já aos Tessalonicenses, a segunda epístola aos Tessalonicenses, o capítulo 2. Daí ele vai falar dessa questão da segunda vinda, e lá está descrito que esse período será marcado pelo surgimento do anticristo, né? Porque o anticristo, logo após a saída da igreja, ele se manifestará para governar o mundo. Então, se você não tem conhecimento que o anticristo já tenha se apresentado, pelo menos, pode dizer que está vivendo já a grande tribulação. O anticristo não se manifestou ainda. Apesar de que o apóstolo João diz que o espírito anticristo já opera no mundo. Isso é um fato, né? Mas ainda esse homem que será levantado pelo maligno não se apresentou. Então nós não podemos dizer assim, né? Como a gente está ouvindo muito esses dias na internet.
Agora, irmãos, veja que os textos que nós lemos, eles falam, né, nós claramente que a igreja está poupada nesse tempo. E eu gostaria de levar os irmãos a ler, bastante falado também na internet, mas também colocando em um período, segundo o que eu posso entender, errado, né? Porque estão dizendo que nós estamos vivendo Isaías 26 e 20, né? A gente está vendo bastante esse texto sendo colocado aí nos WhatsApp, mas esse texto aqui não se encaixa para esse momento. Veja o que diz primeiro o versículo 19, 26 e 19. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai, exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Esse texto fala de ressurreição. E eu, para mim, pelo fato do que diz o versículo e o versículo 21, conta somente para o capítulo 37 de Ezequiel. E todos nós sabemos o que está escrito no capítulo 37 de Ezequiel. Mas, para mim, já é um prenúncio da ressurreição dos mortos, que é exatamente dentro da nossa escatologia, e cremos que Jesus vem. E a primeira coisa que Paulo disse a Tessalonicenses é que nós, os vivos, não precederemos os que dormem. Os mortos ressuscitarão. Né? Depois nós, os que ficamos formados, e subiremos juntamente com eles. Então veja que esse texto, para mim, ele foi usado também para esse momento. Alguém pode dizer, pastor, isso, a doutrina da ressurreição, ela não está muito clara no Velho Testamento. Mas, meu amado, se precisa do que profetizou Daniel no capítulo 12 e versículos 2. O que ele disse lá? Que muitos ressuscitarão, uns para salvação eterna e outros para condenação eterna. Então veja que já no Velho Testamento nós já temos, de alguma forma, sendo já proclamada, né? Então o profeta Daniel no Antigo Testamento já está falando da questão da ressurreição. Capítulo 2. E esse texto agora ele encaixa, né? O que nós ensinamos, né? Nós somos pré-milenistas, né? Somos dispensacionalistas, enfim, essa é a nossa corrente, a corrente que nós ensinamos. Tem outras, né? Mas a corrente que nós ensinamos, a nossa igreja ensina essa, né? Pré-tribulacionistas. Então essa é a nossa corrente teológica. E esse texto se encaixa muito bem, porque para a vinda de Jesus, os mortos ressuscitam primeiro, né? Então, os teus mortos viverão, diz o versículo 19. Os ressuscitarão. Despertai, exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e lançarás de si os mortos. Agora veja o versículo 20. Aí diz o texto, né? Vai, povo meu, né? Vai, povo meu, e entra no teu quarto e fecha as tuas portas sobre ti, e esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Ó, então veja bem, ressurreição, a volta de Jesus, né? A ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos, subir para estar com Cristo. Então vai, povo meu, sobe e se esconde. Se esconde aonde? Na morada do Eterno. Não foi isso que Jesus falou no capítulo 14 de João? Lugar? Então, quando a ira de Deus for derramada na terra, e você pode ver isso lá em Daniel, no capítulo 9, versículo 25 em diante, e também no Apocalipse, a partir do capítulo 6 até pelo menos o capítulo 18,
você vai encontrar esse tipo de informação, né? Você vai encontrar isso. Então a igreja, ela está sendo escondida. Por isso que no Apocalipse 3:10, eu te guardarei da hora, não na hora. Da hora faz toda a diferença. A preposição aqui, ela ajuda nós a entender que nós seremos guardados desse momento. Nós estaremos escondidos, literalmente escondidos, estaremos com o Senhor. Aí veja bem, o texto é claro quando diz assim: fecha a porta sobre ti, esconde-te só por um momento. Que momento seria esse? A última semana de Daniel, os 7 anos, né? Esse é o momento que a igreja estará escondida. Por isso eu digo que esse texto ele não se encaixa para hoje. Podemos dizer assim que faz algum sentido, né? Mas esse texto ele está mais e está bem claro para nós nesse desfecho que estamos trabalhando para uma questão escatológica, né? Aí veja bem, esconde-te só por um momento até que passe a ira. A ira de quem? Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para cá moradores. Não é isso que o Senhor vai fazer? Depois dos 7 anos de tribulação, ele sairá do seu. Zacarias, vários outros textos vão provar que o Senhor sairá do seu lugar para pelejar, para entrar em juízo contra os povos, contra os seus inimigos, né? Ele sairá do seu lugar, diz o texto, para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Nesse período em que a igreja estará com o Senhor, a Bíblia Sagrada nos fala que algo vai acontecer com a igreja e algo está acontecendo aqui na terra, né? A igreja é arrebatada, passa pelo bema, o tribunal onde as obras serão julgadas, né? Passou pelo bema, a igreja ela recebe o seu galardão, né? E ela entra para as bodas do Cordeiro. As bodas são a festa, né? A festa nupcial. As festas, as bodas lá em Israel duravam até 7 dias. O número 7 é simbólico na Bíblia, né? Cada dia ali representa um ano, tá? Então, 7 anos de tribulação aqui na terra e os 7. Voltamos. 7 anos que a igreja estará nas bodas do Cordeiro. Se você olhar a Bíblia para esse momento, Paulo, ele a igreja hoje como sendo a noiva de Jesus. Mas quando nós chegamos lá em Apocalipse, nós encontramos agora a noiva descrita como a esposa já se preparou, porque já houve o casamento, né? Já aconteceu as bodas do Cordeiro. E as bodas do Cordeiro durarão então 7 anos, certo? Serão 7 anos. E eu gostaria de, para essa reflexão, deixar um texto que ele aprender que agora Jesus, depois de ter levado a igreja, de passar lá, de acontecer as bodas, né? Ele retornará, né? E ele vem para estabelecer o milênio, né? Para julgar as nações. São vários acontecimentos que estarão aqui ligados, mas que o vídeo vamos deixar curto, não vamos entrar em detalhes assim. Mas veja o que disse o Senhor Jesus em Lucas 12, e versículo 35, quando ele vai falar da parábola do servo vigilante. Vejam bem, no verso 35 diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhante aos homens que esperam o Senhor de voltar das bodas. O Senhor Jesus está dizendo assim: olha, vocês esperando o meu retorno, está falando para os judeus aqui, né? Vocês esperando o meu retorno, vocês sejam prudentes, sejam preparados e esperem, sejam como aquele homem que voltar das bodas,
tá certo? Então, Jesus Cristo vem para, que é o momento que eu falei que o mundo todo verá, quando estiver voltando das bodas. É nesse contexto, é nesse momento que nós podemos entender então melhor o capítulo 25 de Mateus, né? Que nós às vezes ouvimos pregações e no capítulo 25 se coloca muito o arrebatamento, mas não se alegria. É um momento já depois do arrebatamento da igreja, que é exatamente quando o Senhor vem depois das bodas, porque o encontro com as amigas da noiva, o noivo ter entrado para a sua tenda com a noiva, ou seja, o casamento já tinha sido consumado. Então agora as amigas da noiva vinham para cumprimentá-lo, né? Para participar da festa. Então por isso que esse texto também, não vou dizer que ele não tenha princípios válidos aqui sobre a vigilância, sobre o preparo para nós que somos cristãos que aguardamos a vinda de Jesus, mas ele nos dá a entender melhor que aqui é o retorno de Cristo, aqui é a segunda fase da vinda de Jesus. Amém, meus irmãos? Por hoje, para o vídeo não ficar muito extenso, isso que eu queria deixar com os irmãos, continuando do sermão de domingo, né? Que falamos 2 sinais e dissemos aos irmãos que aqueles sinais ainda não eram o fim. E hoje nós retomamos para dizer que nós precisamos aguardar a vinda de Jesus. Depois, talvez quinta-feira, para frente a gente vai conversando mais. E como nós não podemos fazer cultos agora, né? Não podemos nos reunir na igreja, eu vou fazer outras lives para estar fazendo pequenas e rápidas exposições. Quero agradecer você que assistiu e pedir a tua ajuda, né? Se você puder compartilhar, não é porque eu quero ser visto, é porque eu me vejo no dever de pregar a palavra, que nós somos chamados para isso, como pastores, de ensinar a palavra, né? De dar instrução nesses dias tão difíceis. E eu me sinto no dever de alguns dias por semana sentar-se aqui e falar a palavra de Deus. Então, se você puder me ajudar, se você divulgar, você compartilhar, você estará ajudando o reino de Deus. Quem sabe muitas pessoas que ouvirão essa mensagem poderão ficar mais tranquilos, o pânico vai embora. Mas uma coisa eu digo para você, meu irmão e meu amigo, não tenha medo das coisas que estão por vir. Não, você tem que estar preparado para esperar a volta de Jesus. Se você pegou parte da mensagem, nós vamos publicá-la e você poderá ouvir na íntegra. Meu muito obrigado. Peço que nos ajude em oração e possivelmente na quinta-feira, que é dia de culto, nós estaremos postando mais uma mensagem para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Como já disse, peço desculpa, caiu algumas vezes aí a internet e eu não tenho muita prática com isso. E estou fazendo isso não para ser visto, mas porque o meu dever é falar a palavra de Deus, que creio que para isso eu fui chamado. Amém, meu querido? Deus abençoe, fique na paz, tenha um excelente dia. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu venho, neste momento, fazer mais uma live e comentar a palavra de Deus, conforme eu já havia dito no domingo. Então, quero pedir a vocês que estiveram online, aos irmãos, né, que possam estar nos ajudando, né, que possam estar compartilhando para entrar, para nós começar esse estudo dessa manhã. Já visto que nós já tínhamos falado no domingo à noite, quando nós fizemos aquele culto, né? Eu não tenho muita habilidade com esse tipo de trabalho,
com lives, mas em momento de crise, poderia dizer, que nós não podemos nos reunir na igreja, eu vou utilizar um pouco mais o Facebook, YouTube, para nós estar assim falando a palavra de Deus. Então eu quero pedir para você, meu irmão, meu amigo, que dê um sinal se você está aí nos ouvindo e nos ajude a divulgar. Divulgue para que nós possamos atingir um número maior de pessoas. Qual que é o interesse nosso aqui nessa manhã? Hoje é continuar a palavra que nós iniciamos no domingo. Como já havia dito, que ficaram vários pontos para ser comentado melhor por conta do tempo, né? Nós não comentamos muito, mas eu quero continuar hoje, até porque hoje é terça-feira. Na terça-feira nós damos ensino na igreja e nesse momento nós não poderemos estar reunidos na igreja para continuar. Os irmãos que estão acompanhando na igreja, nós estamos ensinando sobre o Apocalipse, versículo por versículo, né? Nós estamos ainda no capítulo 4, já tem uns 4 meses já que nós iniciamos esse estudo. Mas eu estou interrompendo um pouco para nós tratar desse assunto que demos início domingo, por nós vermos o momento que o mundo está enfrentando, né? Então eu gostaria de retomar. Quem não ouviu a mensagem de domingo, a exposição que nós fizemos uma exposição sobre os sinais da volta de Jesus, certo? Nós fizemos uma exposição sobre os sinais da volta de Jesus. E no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 24, do versículo 1 ao 13, foi a exposição que nós fizemos no domingo, certo, irmãos? E por conta de muitas pessoas estarem com medo do momento que nós estamos enfrentando, algumas pessoas comentando no Facebook que estamos vivendo já o Apocalipse, enfim, surgiram comentários de todo tipo. Eu me senti como pastor na obrigação de dar uma palavra relacionada ao assunto. Então você que não viu a mensagem de domingo, tá aí, nós fizemos através do Facebook da igreja, daqui de Fernandes Pinheiro. Você pode voltar lá e assistir essa mensagem na íntegra para você continuar ou entender melhor o que nós vamos falar hoje, certo? Então você pode voltar lá e assistir. Eu compartilhei também no meu perfil. Então você pode buscar lá. O que nós falamos, vou recapitular, claro, os tópicos, né? O que nós falamos domingo? Nós falamos dos sinais da volta de Jesus e deixamos bem claro, lendo a Bíblia, certo? Lendo a palavra de Deus, dizendo que tudo aquilo que Jesus tinha dito para os discípulos não era o fim. E isso nós pedimos para que todos os irmãos lessem juntamente conosco, né? E hoje também, se você puder, pega a tua Bíblia e nós vamos ler a palavra. Você vai acompanhar a leitura, para que não fique assim, foi o argumento do pastor. Não, é a palavra que diz. Então, para nós darmos início, nós voltamos então ao capítulo 24 de Mateus, né? E se você estiver com a Bíblia aberta, eu quero que você olhe para o versículo 6 e para o versículo 13, que é daqui em diante que a gente vai continuar aquela mensagem, né? Então, a mensagem que nós falamos domingo, encerramos dizendo assim: tudo isso que Jesus mostrou como sinais não é o fim, né? Ainda não é o fim. Mas o versículo 6 diz assim, meus irmãos: E ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai e não vos assusteis.
Foi o que Jesus pediu. Olha, quando vocês verem tudo isso, não se assustem. Né? Não precisa ficar assustado. Porque é mister que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Então, Jesus foi muito claro. Mas ainda não é o fim. Mas o que são isso então? O que é isso então? O verso 8, Jesus diz o que é. Mas todas estas coisas são princípio de dores, certo? Então observe que Jesus está deixando claro. Os discípulos fizeram 3 perguntas, né? E Jesus está respondendo as perguntas deles. E como eles pediram sinal, Jesus falou dos sinais, quais eram os sinais da sua vinda e também os sinais do fim do mundo, que está depois do capítulo do versículo 14 em diante, você vai ver os sinais do fim do mundo. Aqui são os sinais da sua vinda. Depois nós temos os sinais do fim do mundo. E esses sinais da sua vinda, ele disse que ainda não é o fim. São princípios de dores. Então, para nós começar a conversar aqui, irmãos, observe que nós estamos vendo, né, esses sinais eles estão ocorrendo em todo mundo. Se não me falha a memória, hoje, essa madrugada, ou ontem, não lembro bem, teve um terremoto na Croácia. Ou seja, esses sinais que estão descritos aqui, a gente está vendo acontecer quase que diariamente, em um ou em outro lugar. Então, são sinais da vinda de Jesus para a igreja. Ou seja, a igreja de Cristo, ela enfrenta esse momento, esse princípio de dor, né? Mas mesmo ela enfrentando esse princípio de dor, não é o fim. Por quê? Depois que a igreja sair da terra, nós teremos ainda, né, ou a humanidade enfrentará 7 anos de tribulação, né, que nós chamamos a grande tribulação. E nós entendemos que a igreja passando por esse período, ela tem que olhar para o versículo 13. No versículo 6, Jesus diz que mesmo vendo isso, ouvindo sobre guerra, fome e tantas outras coisas, era para ficar, não ter medo e entender que ainda não é o fim. Mas no versículo 3, assim, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Cumprindo então o período que a igreja enfrentará aqui na terra, que é o período do princípio de dores, que é esses sinais que aqui estão sendo relatados, a igreja será arrebatada, né, e vai para o céu, conforme o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 51 e no versículo 52. Se você estiver com a sua Bíblia aí, você pode ir lá e conferir, conforme também o que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículos 13 a 16, certo? Esses textos você pode conferir lá, você pode ir lá e ler. Então, irmãos, o que nós observamos e queremos passar para os irmãos? Que a igreja de Jesus Cristo, ela tem que estar pronta, ela tem que estar preparada para a volta eminente de Jesus, que se dará em qualquer instante, a qualquer momento ela pode acontecer. Então você precisa estar preparado. A vinda de igreja, nós somos informados em Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 16, né, que Jesus não descerá até a terra, nós nos encontraremos com ele nos ares. Você pode ler esse texto, para que não fique nenhuma dúvida. Você pode encontrá-lo lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e você vai ter essa palavra que eu acabei de te falar. Nós vamos até ler, né, para que os irmãos acompanhem, né? Veja bem, no versículo 17, para ser mais preciso, né? Diz assim: e depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens
a encontrar o Senhor nos ares, certo? Então Jesus virá até as nuvens para buscar a sua igreja. Verá, senão aqueles que estão preparados, os salvos, ouvirão o toque da trombeta. Pelo Espírito Santo de Deus, eles terão seus ouvidos afinados para ouvir o toque da trombeta, certo? A vinda para o mundo todo, ela já será visível, né? Será visível, porque veja o que disse Mateus, no capítulo 24, versículo 30. Você pode ver que eu disse assim, a primeira parte desse sermão do capítulo 24, nós falamos dos princípios de dores, estão até o versículo 13, né? Aqui é o princípio de dor onde a igreja enfrenta. Depois, do versículo 14 em diante, aí é o período chamado tribulação, ou grande tribulação. Esse período aqui, a igreja não estará mais aqui, cumprindo tudo o que está escrito aqui, que fala de uma aflição muito grande, situações envolvendo todo o planeta, né? Aí a Bíblia diz assim, verso 30, então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então observe que a vinda de Jesus para a igreja, somente os salvos em Cristo perceberão ela. Jesus não descerá até aqui a terra, ele ficará nas nuvens, né? Na segunda vinda, ou alguns até não aceitam esse termo, né? Mas vamos, por assim dizer, que a segunda vinda de Jesus ela se dá em duas fases. A primeira fase ele vai nuvens para levar a igreja. Na segunda fase ele virá e todo olho verá, ele virá juntamente com os seus. Pode acompanhar aí 1 Tessalonicenses, né? No capítulo 3 e no versículo 14. Então, a primeira vez ele vem até as nuvens para arrebatar a sua igreja. Passando os 7 anos da grande tribulação, ele virá com a igreja. Então, primeiro ele vem para a igreja, para arrebatar os seus, para levar os seus. Na segunda, segunda fase, ele vem com a igreja. Verso 13 assim, de 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 13. Para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e com ele todos os seus santos. Então perceba que na segunda vinda, a igreja já vem com ele. Tem mais algum texto, pastor? Tem. Apocalipse, no capítulo 19 e no versículo 14, né? Lá Jesus está vindo com os seus exércitos, ou com seu exército. Ele vem com os seus, está descrito lá em Apocalipse, no capítulo versículo certo. Então está aí uma grande diferença. Por isso que eu estou tentando mostrar qual trecho da Bíblia se aplica para a igreja, se aplica para virem. Mas pastor, como é que a pergunta das pessoas é: mas se os cristãos da igreja primitiva não passaram por sofrimento, por que a igreja de agora vai ser livre do sofrimento daqueles dias? Porque a palavra que diz, é o Senhor Jesus que, orientando ou inspirando a Paulo, ele escreveu que a igreja não passaria por esse momento difícil. Veja bem o que disse Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10. Diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Veja bem, irmãos, que os 7 anos de grande tribulação é a ira, é o juízo de Deus sendo derramado sobre a terra. Mas a Bíblia diz que somos os servos de Deus, nós não fomos destinados para a futura, viu, irmãos? Por isso que nós cremos
que a igreja não passará pela grande tribulação. Desculpa. A igreja não tribulação, porque o Senhor não nos destinou para esse momento, não nos destinou para a ira futura, né? Ele nos livra da ira futura, disse o apóstolo Paulo no capítulo 1 e no versículo 10. Paulo ainda dá a mesma orientação, nós podemos observar ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e no versículo 9, diz assim, ó: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, provando que nós não fomos destinados para a ira. Ele nos destinou para a aquisição da salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda em Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 10, a Bíblia diz assim: como guardastes a palavra da minha da hora, não é na hora, vos guardarei da tentação ou da provação que há de vir sobre todo mundo. Então, mais um texto dizendo aí que a igreja será livre desse momento, ela não vai passar por esse momento de tribulação. Crentes aí pensando, até eu ouvi comentário de pessoas dizendo que já estamos vivendo o Apocalipse, de pessoas dizendo que estamos vivendo já o período da tribulação. Não é verdade isso. Nós não estamos vivendo esse momento, até porque a descrição desse momento, ela vai falar de uma angústia, né? Veja bem, se você olhar o capítulo 24 de Mateus, caiu aqui, irmãos, já voltou, né? Manda, né? Capítulo 24 e versículo 21 diz assim: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Ninguém pode dizer que nós estamos vivendo a grande tribulação, porque a angústia, o sofrimento, a aflição que haverá nos dias da grande tribulação será uma angústia, uma tribulação, um sofrimento pelo mundo inteiro antes. Não foi experimentado, o homem não experimentou essa angústia e jamais experimentará. Então será algo muito forte, além do que as pessoas estão sofrendo hoje e achando que estão vivendo esse período da grande tribulação. Então fica para nós aqui, fica claro que a igreja não passará por esse momento difícil que se chama tribulação e grande tribulação. Para se entrar na grande tribulação, nós temos aí Paulo escrevendo já aos Tessalonicenses, a segunda epístola aos Tessalonicenses, o capítulo 2. Daí ele vai falar dessa questão da segunda vinda, e lá está descrito que esse período será marcado pelo surgimento do anticristo, né? Porque o anticristo, logo após a saída da igreja, ele se manifestará para governar o mundo. Então, se você não tem conhecimento que o anticristo já tenha se apresentado, pelo menos, pode dizer que está vivendo já a grande tribulação. O anticristo não se manifestou ainda. Apesar de que o apóstolo João diz que o espírito anticristo já opera no mundo. Isso é um fato, né? Mas ainda esse homem será levantado pelo maligno não se apresentou. Então nós não podemos dizer assim, né? Como a gente está ouvindo muito esses dias na internet. Agora, irmãos, veja que os textos que nós lemos, eles falam, né? Nós claramente que a igreja está poupada nesse tempo. E eu gostaria de levar os irmãos a ler, bastante falado também na internet, mas também colocando em um período, segundo o que eu posso entender, errado, né? Porque estão dizendo que nós estamos vivendo Isaías 26 e 20, né? A gente está vendo bastante esse texto sendo colocado aí nos WhatsApp, mas esse texto aqui não se encaixa para esse momento. Veja o que diz primeiro o versículo 19.
26 e 19. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai, exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Esse texto fala de ressurreição. E eu, para mim, pelo fato do que diz o versículo e o versículo 21, conta somente para o capítulo 37 de Ezequiel. E todos nós sabemos o que está escrito no capítulo 37 de Ezequiel. Mas, para mim, já é um prenúncio da ressurreição dos mortos, que é exatamente dentro da nossa escatologia, e cremos que Jesus vem. E a primeira coisa que Paulo disse a Tessalonicenses é que nós, os vivos, não precederemos os que dormem. Os mortos ressuscitarão. Né? Depois nós, os que ficamos formados, e subiremos juntamente com eles. Então veja que esse texto, para mim, ele foi usando também para esse momento. Alguém pode dizer, pastor, isso, a doutrina da ressurreição, ela não está muito clara no Velho Testamento. Mas, meu amado, se precisa do que profetizou Daniel no capítulo 12 e versículos 2. O que ele disse lá? Que muitos ressuscitarão, uns para salvação eterna e outros para condenação eterna. Então veja que já no Velho Testamento nós já temos, de alguma forma, sendo já proclamada. Né? Então o profeta Daniel no Antigo Testamento já está falando da questão da ressurreição. Capítulo 2. E esse texto agora ele encaixa, né? O que nós ensinamos, né? Nós somos pré-milenistas, né? Somos dispensacionalistas, enfim, essa é a nossa corrente, a corrente que nós ensinamos. Tem outras, né? Mas a corrente que nós ensinamos, a nossa igreja ensina essa, né? Pré-tribulacionistas. Então essa é a nossa corrente teológica. E esse texto se encaixa muito bem, porque para a vinda de Jesus, os mortos ressuscitam primeiro, né? Então, os teus mortos viverão, diz o versículo 19. Os ressuscitarão. Despertai, exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e lançarás de si os mortos. Agora veja o versículo 20. Aí diz o texto, né? Vai, povo meu, né? Vai, povo meu, e entra no teu quarto e fecha as tuas portas sobre ti, e esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Ó, então veja bem, ressurreição, a volta de Jesus, né? A ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos, subir para estar com Cristo. Então vai, povo meu, sobe e se esconde. Se esconde aonde? Na morada do Eterno. Não foi isso que Jesus prometeu no capítulo 14 de João? Lugar? Então, quando a ira de Deus for derramada na terra, e você pode ver isso lá em Daniel, no capítulo 9, versículo 25 em diante, e também no Apocalipse, a partir do capítulo 6 até pelo menos o capítulo 18, você vai encontrar esse tipo de informação, né? Você vai encontrar isso. Então a igreja, ela está sendo escondida. Por isso que no Apocalipse 3 e 10, eu te guardarei da hora, não na hora. Da hora faz toda a diferença. A preposição aqui, ela ajuda nós a entender que nós seremos guardados desse momento. Nós estaremos escondidos, literalmente escondidos, estaremos com o Senhor. Aí veja bem, o texto é claro quando diz assim, fecha a porta sobre ti, esconde-te só por um momento. Que momento seria esse? A última semana de Daniel, os 7 anos. Né? Esse é o momento que a igreja estará escondida. Por isso eu digo que esse texto ele não se encaixa para hoje. Podemos dizer assim que faz algum sentido. Né?
Mas esse texto, ele está mais, e está bem claro para nós, nesse desfecho que estamos trabalhando, para uma questão escatológica, né? Aí veja bem, esconde-te só por um momento até que passe a ira. A ira de quem? Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para cá moradores. Não é isso que o Senhor vai fazer? Depois dos 7 anos de tribulação, ele sairá do seu. Zacarias, vários outros textos vão provar que o Senhor sairá do seu lugar para pelejar, para entrar em juízo contra os povos, contra os seus inimigos, né? Ele sairá do seu lugar, diz o texto, para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Nesse período em que a igreja estará com o Senhor, a Bíblia Sagrada nos fala que algo vai acontecer com a igreja e algo está acontecendo aqui na terra, né? A igreja é arrebatada, passa pelo bema, o tribunal onde as obras serão julgadas, né? Passou pelo bema, a igreja ela recebe o seu galardão, né? E ela entra para as bodas do Cordeiro. As bodas são a festa, né? A festa nupcial. As festas, as bodas lá em Israel duravam até 7 dias. O número 7 é simbólico na Bíblia, né? Cada dia ali representa um ano, tá? Então, 7 anos de tribulação aqui na terra e os 7. Voltamos. 7 anos que a igreja estará nas bodas do Cordeiro. Se você olhar a Bíblia para esse momento, Paulo, ele a igreja hoje como sendo a noiva de Jesus. Mas quando nós chegamos lá em Apocalipse, nós encontramos agora a noiva descrita como a esposa já se preparou, porque já houve o casamento, né? Já aconteceu as bodas do Cordeiro. E as bodas do Cordeiro durarão então 7 anos, certo? Serão 7 anos. E eu gostaria de, para essa reflexão, deixar um texto que ele compreender que agora Jesus, depois de ter levado a igreja, de passar lá, de acontecer as bodas, né? Ele retornará, né? E ele vem para estabelecer o milênio, né? Para julgar as nações. São vários acontecimentos que estarão aqui ligados, mas que o vídeo vamos deixar curto, não vamos entrar em detalhes assim. Mas veja o que disse o Senhor Jesus em Lucas 12, e versículo 35, quando ele vai falar da parábola do servo vigilante. Vejam bem, no verso 35 diz assim: estejam cingidos vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor de voltar das bodas. O Senhor Jesus está dizendo assim: olha, vocês esperando o meu retorno, está falando para os judeus aqui, né? Vocês esperando o meu retorno, vocês sejam prudentes, sejam preparados e esperem, sejam como aquele homem que voltar das bodas, tá certo? Então, Jesus Cristo vem para, que é o momento que eu falei que o mundo todo verá, quando estiver voltando das bodas. É nesse contexto, é nesse momento que nós podemos entender então melhor o capítulo 25 de Mateus, né? Que nós às vezes ouvimos pregações e no capítulo 25 se coloca muito o arrebatamento, mas não se alegria. É um momento já depois do arrebatamento da igreja, que é exatamente quando o Senhor vem depois das bodas, porque o encontro com as amigas da noiva, o noivo ter entrado para a sua tenda com a noiva, ou seja, o casamento já tinha sido consumado. Então agora as amigas da noiva
vinham para cumprimentá-lo, né? Para participar da festa. Então, por isso que esse texto também, não vou dizer que ele não tenha princípios válidos aqui sobre a vigilância, sobre o preparo para nós que somos cristãos que aguardamos a vinda de Jesus, mas ele nos dá a entender melhor que aqui é o retorno de Cristo, aqui é a segunda fase da vinda de Jesus. Amém, meus irmãos? Por hoje, para o vídeo não ficar muito extenso, isso que eu queria deixar com os irmãos, continuando do sermão de domingo, né? Que falamos 2 sinais e dissemos aos irmãos que aqueles sinais ainda não eram o fim. E hoje nós retomamos para dizer que nós precisamos aguardar a vinda de Jesus. Depois, talvez quinta-feira, para frente a gente vai conversando mais. E como nós não podemos fazer cultos agora, né? Não podemos nos reunir na igreja, eu vou fazer outras lives para estar fazendo pequenas e rápidas exposições. Quero agradecer você que assistiu e pedir a tua ajuda, né? Se você puder compartilhar, não é porque eu quero ser visto, é porque eu me vejo no dever de pregar a palavra, que nós somos chamados para isso, como pastores, de ensinar a palavra, né? De dar instrução nesses dias tão difíceis. E eu me sinto no dever de alguns dias por semana sentar-se aqui e falar a palavra de Deus. Então, se você puder me ajudar, se você divulgar, você compartilhar, você estará ajudando o reino de Deus. Quem sabe muitas pessoas que ouvirão essa mensagem poderão ficar mais tranquilos, o pânico vai embora. Mas uma coisa eu digo para você, meu irmão e meu amigo, não tenha medo das coisas que estão por vir. Não, você tem que estar preparado para esperar a volta de Jesus. Se você pegou parte da mensagem, nós vamos publicá-la e você poderá ouvir na íntegra. Meu muito obrigado. Peço que nos ajude em oração e possivelmente na quinta-feira, que é dia de culto, nós estaremos postando mais uma mensagem para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Como já disse, peço desculpa, caiu algumas vezes aí a internet e eu não tenho muita prática com isso. E estou fazendo isso não para ser visto, mas porque o meu dever é falar a palavra de Deus, que creio que para isso eu fui chamado. Amém, meu querido? Deus abençoe, fique na paz, tenha um excelente dia.